E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus Medeiros, o seu professor de História. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos em História do Brasil. Na última aula nós falamos sobre a crise na República Velha, a República Oligárquica, né? Ou República do Café com Leite, né? Washington Luiz, o último presidente, e vem Vargas e toma o poder então, né? Então ali, depois dessa crise, nós entramos agora num período muito importante para qualquer um que pretende fazer uma prova, seja ela qual for, no Brasil. A Era Vargas ela é cobrada em praticamente todas as provas, porque é uma era de bastante turbulência na nossa história e que os reflexos dela ainda estão presentes. Muitas coisas que aconteceram lá ainda ecoam, ou seja, a gente ainda percebe ruídos daquela era. Na verdade todas, mas a Era Vargas ela é mais cobrada por ser uma era muito conturbada, né? Então nós vamos dividir ela em alguns tópicos e o primeiro deles será o governo provisório. Então nós vamos começar a Era Vargas falando do governo provisório, que vai de 1930, quando ele vai até o Rio de Janeiro com aquela tropa dele lá, toma o poder, né? Então ele faz esse governo, como o próprio nome diz, provisório até 1934, tá? Então lá, quais são os pontos importantes aqui? Percebam, Getúlio Vargas, ele é parte de uma oligarquia dissidente. A gente viu isso na última aula. As oligarquias dissidentes, elas não estavam contentes com esse lance aí, Minas, São Paulo, né? Mas reparem um detalhe, senhores. Oligarquias dissidentes, elas são dissidentes, mas não deixam de ser oligarquias. O pensamento continua a ser oligarca, e eles pretendem então continuar um esquema, né, dentro, pensando agora mais as oligarquias dissidentes, não naquela farra que era São Paulo e Minas, certo? Ok. Qual é uma das atitudes, os tópicos importantes aqui nesse governo provisório? Primeiro momento da Era Vargas, hein? Ele fecha o Congresso, ele destitui todos os deputados e tudo que tem aí no Brasil que representava as repúblicas oligárquicas antigas, né? Nós estamos falando de Era Vargas, mas você não pode esquecer que ele fazia parte de uma oligarquia, né? Então, percebam, tudo aquilo que fazia lembrar, né, que lembrava, né, que trazia memória das oligarquias antigas vai ser desfeito. E o Congresso nada mais é do que isso, né? As repúblicas dos governadores, que eram pessoas que eram indicadas, a gente já viu isso, eu vou deixar aqui a playlist para você entender como funcionava o voto de cabresto, né, os currais eleitorais, tudo isso eu vou deixar para você aqui, tá? Então tá, ele fecha o Congresso e o que ele faz também? Ele troca os governadores, acabei de falar para vocês, na República Oligárquica, os governadores eram sempre por indicação, existia ali a degola, né, que se ele não pertencesse a uma oligarquia, ele não poderia se candidatar, existia toda essa manipulação da eleição. E esses governadores, eles eram atribuídos, eles eram referendados, ou seja, quem avaliava e dizia assim, esse governador, esse sujeito pode ser governador, eram os oligarcas. Quem mandava então? Oligarquia Minas e São Paulo. Getúlio Vargas fala, não, acabou isso aí, vou trocar esses governadores. E ele troca esses governadores por interventores deles, militares na maioria, né? Sujeitos vindos do movimento tenentista, que foi também um dos movimentos ali no final da República Velha, né? Então você perceba que essa época, 1930, apesar de serem mais de 30 anos, não está muito longe do nosso ranço ali do golpe militar, né, republicano ali, da República, da proclamação da República. Os militares ainda existiam essa força dentro dos militares, né? Tanto que aqui o movimento tenentista assume postos de governadores, né? Interventores aqui. Tá bom, mas com todo esse rebuliço que o Vargas está fazendo, toda essa troca, fecha o Congresso, né? Ele fecha o Congresso, lógico, a Constituição foi pro beleléu, né? Trocando governadores a revelia, dizendo assim, ó, sai daí você que eu vou colocar um cara meu aí, né? Tudo isso, quem vai reclamar? Quem perde o poder. A história é assim. Perdeu o poder, você se queixa. Se você tiver capacidade, você reclama e luta. E o que acontece? Em 1932, qual era
a oligarquia mais forte do Brasil, hein? Da República do Café com Leite. Quem tinha o poder financeiro? Quem tinha? Até lá a quebra de 1929. São Paulo tinha o poder do café, né? Apesar de ter caído ali, ele mantinha ainda a sua força econômica, sua pujança econômica, né? Industrial, lembra do surto industrial que a gente viu? Está todos nessas aulas aqui, é bom maratonar para entender, hein? Os paulistas se rebelam contra Getúlio Vargas, contra o governo nacional. Eles eles reclamam a Constituição do país. Não pode ser rasgada a Constituição do Brasil, né? Então São Paulo se rebela, né? Contando ou achando que contava com o apoio das oligarquias gaúchas e das oligarquias mineiras, né? Por quê? Porque isso aqui de Vargas já estava cheirando uma ditadura, né? Bom, você vai me dizer assim, mas senhor, São Paulo era tão santo assim que podia se queixar batendo no peito? Não, lógico que não. São Paulo também mantinha ali o seu poder, a sua forma de ditadura, né? A sua forma de manter o poder de forma abstrata, né? Ele sempre tinha um conluio. Mas aqui você percebe que o poder troca de mão e, de certa forma, o cheirinho de ditadura vai trocar de mão também, né? A concentração de poder, né? Por quê? Porque eles percebem que Getúlio Vargas ele fecha o Congresso, troca os governadores, a revelia, é do jeito que ele quer. Então São Paulo reclama isso e faz uma revolução, né? Também conhecida como Revolução Constitucionalíssima, né? Revolução Constitucional, né? Reclamando a Constituição Nacional. Não podia ser assim a revelia, senão nós íamos virar, de fato, ditadura assim, né? Então, depois da Revolução de 1932, São Paulo fica isolada, fica sozinha nessa guerra toda, né? Perde militarmente, São Paulo perde militarmente, mas percebam só, apesar de perder militarmente, 2 anos depois, com todo este movimento que São Paulo acaba encabeçando, apesar de ter sido uma luta franca, de fato uma guerra, uma revolução aqui, né? Na região do Vale do Paraíba você vai encontrar locais onde foram montados hospitais de campanha, batalhas ali, porque o Vale do Paraíba, né, fica ali entre Rio e Minas, então existiam muitas batalhas nessas fronteiras, né? Apesar das batalhas, São Paulo perde militarmente contra as forças nacionais, né? Mas politicamente essa força acaba levando o governo Vargas, há 2 anos depois, a Constituição, né? A otorgar uma Constituição de 1934. E essa revolução, essa Constituição de 1934, ela é muito importante. Por quê? Porque nela vão aparecer pontos que até hoje são sustento para nós, são valiosos para os brasileiros. Percebam que antes disso nós não tínhamos esses direitos, né? Vamos ver quais são os pontos importantes dessa Constituição de 1934. Por exemplo, é instituída a Justiça Eleitoral, né? Percebam que já vamos nos afastando um pouco daquela noção, muito embora ainda, né, pouquinho só, vamos nos afastando daquela noção de os votos sempre serem indicados, não ter uma justiça para julgar casos eleitorais. Não tínhamos isso, né? Era tudo mesmo na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então aqui nós temos a instituição da Justiça Eleitoral, temos o voto secreto. Lembra que o voto era aberto, a pessoa tinha que dizer em quem votou, e isso era um problema porque causava constrangimento, né? Você não vai falar perto do seu patrão, de um coronel, de um jagunço, alguém que pode te matar, que você vai votar em outro. Você tinha que votar em quem disseram para você votar, senão você teria grandes problemas com isso. Então o voto agora passa a ser secreto. 34, pessoal, guarda isso. Justiça Eleitoral, voto secreto, tá? O voto feminino, as mulheres então passam a votar aqui, né? E direitos trabalhistas, né? 13º, férias, salário mínimo, né? Tudo isso é instituído aqui, começa a ser então instituído aqui na Constituição de 1934, tá? O que mais a gente pode ver sobre os direitos trabalhistas, né? Nesse governo provisório aqui, que vai até 34, né? Direitos trabalhistas do Brasil, né?
Vamos analisar um pouco. Dizer para você que Getúlio Vargas foi o responsável pelos direitos trabalhistas no Brasil é uma situação muito simples, simplória, né? Eu posso dizer que foi no governo dele, mas não posso dizer que ele fez assim porque de repente ele falou assim, nossa, como eu sou bom, eu vou dar direitos trabalhistas aqui, né? Obviamente foi no governo dele, isso é inegável. Mas vamos analisar o quadro. Quando você estuda história, você precisa entender o que está acontecendo não só no Brasil, como no mundo, na sociedade. Por que as peças políticas se movimentam como se movimentam? Não é à toa, né? Não é porque eles acordam e acham que um dia vão fazer isso, né? Percebam, a instituição dos direitos trabalhistas no Brasil, ela tem duas fontes de pressão aqui, né? Duas fontes pressionam para que acabe acontecendo, né? Temos fatores externos e fatores internos. Fatores externos ao Brasil, né? Legislações trabalhistas internacionais. Era moda. O mundo estava caminhando para isso. O mundo se organizava de forma a proporcionar direito aos trabalhadores. Era o que o mundo fazia, né? Hoje você não vê a palavra fake news, né, que é uma coisa importada dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque é uma moda falar sobre isso, é um caminho para onde o mundo vai, né? Então acontece que inevitavelmente as coisas começam a chegar no nosso país. Acontecem lá fora, acontecem aqui. Vejam só os movimentos ecológicos, de uma energia mais limpa, de um país mais sustentável. Tudo isso vem de fora e a gente vai absorvendo. São movimentos. Percebam só, a história é maravilhosa. Esses movimentos vão acontecendo e nós vamos acabando nos enquadrando nele, né? Gostando ou não, a situação é mais ou menos essa. E era isso que estava acontecendo. Pelo mundo existiam legislações trabalhistas. Outro ponto externo importante é que o Brasil queria entrar na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Para isso você precisaria dar direito aos trabalhadores do seu país. Não tem a mínima, não tem lógica nenhuma você entrar num órgão internacional que garante os direitos trabalhistas, sendo que no seu país você não proporciona isso aos trabalhadores. Percebam só que é uma influência, uma pressão externa, né? É como se hoje em dia o movimento sustentável dissesse, ó, Brasil, se você quiser fazer alguma coisa, você precisa parar, por exemplo, de cortar árvores. É um exemplo, tá, pessoal? Então o Brasil teria que se enquadrar nesses padrões, né? Então era mais ou menos o que estava acontecendo aqui. O mundo caminhava para isso, o mundo exigia isso, e nós podemos dizer que não é algo ruim, né? Vamos continuar aqui. Fatores internos, né? O aumento do proletariado, né? Percebam só, existia uma grande massa de mão de obra no campo. Agora nós estamos começando a nos movimentar para uma grande massa de mão de obra dentro das cidades, dentro das indústrias. Nós vimos na última aula que passamos por um surto industrial, então começamos a ter mais pessoas trabalhando nas indústrias, e mais pessoas, e a indústria cresce, guerra fora do país, o nosso produto passa a ser mais interessante lá fora, nós precisamos produzir mais, precisamos de mais mão de obra nas fábricas, mais operários trabalhando. Estamos crescendo o número de operários, hein? Estão crescendo o número de trabalhadores nas empresas. E os movimentos operários no Brasil. Ué, gente, é óbvio isso. Está crescendo o número de operários, vão crescer os movimentos sindicalistas, né? Que apoiam, ou que lutam, ou que dizem lutar pelos direitos dos trabalhadores. Então, toda essa pressão, imagina você, um empregador que não quer dar direitos, ou então um governante que fala assim, não, eu acho que esse negócio de direitos de trabalhadores é uma bobagem, né? Quando ele se vê sendo pressionado por fora e olhando para dentro do país dele, olhando para o que aconteceu lá fora, movimentos de sindicatos comunistas, de sindicatos mais à esquerda, do proletariado, fazendo grandes revoluções pelo mundo, né? Tomando, sei lá, as indústrias, né? Lutando lá de várias formas, de diversos modelos de luta, até armada,
para garantir alguns direitos. Você esperaria isso acontecer no seu quintal? Ou você mesmo já cederia os direitos? Obviamente, se você for esperto, você já cederia esse direito. Não deixaria isso acontecer dentro do seu quintal. Então, de olho nas pressões externas, de olho nos movimentos que crescem aqui no Brasil, né? Que eles sentem, então, um problema, que pode gerar um problema, os movimentos aí comunistas e tal. Nasce no Brasil, junto com a Constituição de 1934, os direitos trabalhistas. Então, ponto importante do governo provisório aqui, ele fecha o Congresso, né? Troca os governadores por interventores, percebam só que ele começa a mexer as peças e se incomoda, né? Sobretudo, quem tinha o poder financeiro da época, que era São Paulo. Em São Paulo, acreditando que contava com a ajuda de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ele se rebela contra o governo nacional, fazendo uma revolução, a Revolução Paulista de 32, a Revolução Constitucionalista, né? Brigando para garantir a Constituição no país, né? Ele perde, obviamente, está lutando contra o exército, né? Com o exército nacional, né? O São Paulo perde, né? Morre gente, tem batalhas e tudo mais, uma guerra civil, né? Uma pequena guerra civil, mas uma guerra civil. Mas, politicamente, garante que a Constituição de 1939 seja promulgada. E essa Constituição, que é o ponto alto aqui do governo provisório, tem justiça eleitoral, o voto secreto, o voto feminino e os direitos trabalhistas. Tudo isso na Era Vargas. Gente, se inscreva nesse canal, espero que vocês tenham curtido. Aqui é o Matheus, sou professor de História. Nós vamos continuar com a Era Vargas, porque tem muita coisa aí. Se inscreve no canal, compartilha com os colegas. Até a próxima, tchau!